never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Olá, rainha! Seja muito bem-vinda no meu relato de parto. Hoje eu vou contar para você que eu sei que todas vocês aqui inscritas do canal estavam doidas para saber como foi o parto da minha Maria Tereza, que hoje está com quase 6 meses. Pois então, vamos lá para o meu relato de parto. Roda a vinheta! Bom, primeiro eu quero te contar que a Maria Tereza foi meu terceiro parto normal e eu sempre sonhei, desejei em ter parto normal e eu consegui, graças a Deus eu consegui ter as 3 de parto normal. Eu tinha um desejo também muito grande, apesar que eu sei que isso é loucura assim para algumas mulheres, né? Mas eu sempre quis que os partos fossem sem anestesia, porque eu tenho muito medo de anestesia e, né, filha? E então eu gostaria muito que os partos fossem sem anestesia e com a graça de Deus assim foi. Então os 3 partos foram assim, mas focando aqui na Maria Tereza, a Maria Tereza é minha terceira filha após a Antonieta, que hoje tem 6 anos, e eu tenho a Valentina também de 8 anos. Então, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, rainha. É assim que eu chamo as mulheres, as inscritas aqui do meu canal e as minhas pacientes de terapia. Sou a Júlia Consuelo, psicoterapeuta, especialista em feminilidade e casamento. Então, seja muito bem-vinda por aqui. A Maria Tereza é a minha terceira filha. Eu engravidei dela em setembro de 2023. E ela nasceu agora em maio de 2024, dia 13. E foi assim, nós somos católicos e por conta disso nós decidimos nos abrir à vida e enxergar a vida do outro com essa abertura e aceitação das novas vidas que Deus nos mandar. E foi assim que a Maria Tereza veio. Então eu retirei o DIU em 2023, em junho, e em setembro eu engravidei dela. Foi uma gravidez muito boa, muito tranquila. Eu posso até dizer que foi uma das gravidezes mais tranquilas que eu tive. Apesar que eu tenho um probleminha com infecções, né? Então todas as gravidezes eu tive várias infecções, infecção de urina, vaginose, cultura urina, enfim, por aí vai. A minha primeira foi prematura, a segunda não e essa aqui também não. Então a Maria Tereza nasceu de 38 semanas e 4 dias. Por mais que eu tive os 3 partos normais, eu sempre tive pavor a parto. Júlia, como assim? Se você até quis ter parto sem anestesia? Pois é. Querer é uma coisa, né? O sentir nosso é outro, é outra coisa. Então, assim, eu ainda tenho muito medo a parto, né, de partos. Mas, assim, com a Maria Tereza, quando eu engravidei dela, eu lembro que na hora eu fiquei com muito medo, com muito receio. Porque, a gente se sente preparada, mas ao mesmo tempo nós não nos sentimos preparadas, né, assim, pro parto e tudo mais. Vamos dar oi, filha! Vamos dar oi primeiro para as rainhas? Fala, olá, rainha, seja muito bem-vinda no meu nascimento, na minha história, no meu relato de parto. Vamos contar para elas? Vamos? Bom, retornando aqui, essa é a realidade de uma mãe youtuber que dá mamar pro neném contando sobre o relato de parto, né?
Então eu tinha muito medo, mas quando eu descobri a gravidez da Maria Tereza, lembro que eu fiz o teste sozinha no banheiro e pensei assim, bom, agora eu vou contar, né, pro papai, pras irmãs. E foi um dia antes do batizado das minhas filhas mais velhas. Então eu descobri e na hora, rainha, na hora sim, eu pensei, né, poxa vida, eu estou com medo do parto. É uma coisa que vai ser rápido. Eu vou parir e vai dar tudo certo. E Nossa Senhora, que pariu seu filho e teve que entregá-lo para uma cruz depois. Eu acredito que a dor do parto não chega nem perto disso. E então aquilo me tranquilizou de tal forma que eu simplesmente fiquei assim, muito em paz, muito feliz com a gravidez. Mas já partindo pro final, que no caso é o parto, né? Já falei que a gravidez foi tranquila, eu tive algumas infecções, mas nada muito grave, nenhuma intercorrência que precisasse de internação ou alguma coisa do gênero. Nós estávamos morando no campo nessa época, a gente morava no rancho. Aí no dia das mães, no dia 12 de maio, eu tava com aquele barrigão, 38 semanas e 3 dias, e querendo muito que ela nascesse, né? Pedindo a Deus assim que ela viesse, porque já estava na hora, já estava tudo pronto. E eu acredito que ela foi a gestação, assim, eu acredito não, ela foi a gravidez que foi mais longa, né, apesar que foi 38 e 4 dias, né, tem gente que vai até 40, 41, eu não, eu nunca fui isso tudo. Eu gostaria muito que ela tivesse, que ela viesse logo, aquela ansiedade e tudo mais, né, pra gente ver o rostinho e enfim. Até então, a Maria Tereza se chamava Teresa, tá? Eu já vou contar aqui brevemente a história do nome dela, para não fazer um vídeo só disso, porque senão, assim, eu acho que seria um vídeo muito curto, porque eu quero realmente fazer um resumo para preservar algumas coisas que são bem familiar e pessoal. Ela, então, se chamava Teresa e eu tive um sonho algumas semanas antes do nascimento dela, na verdade, acho que um mês antes, praticamente. Eu tive um sonho com Nossa Senhora. Eu não via, né, Nossa Senhora, mas eu sabia que era ela. E o sonho teve algumas coisas assim, algumas coisas que nos confrontam muito espiritualmente. E aí no sonho, uma voz muito suave, muito leve, me falava assim que ela se chamava Maria Tereza. E eu falava assim que não, que era Teresa. E aí na hora, algo segurou o meu pulso e disse assim, não, é Maria Tereza. E ela se chamava Teresa por conta de Santa Terezinha, que é a santinha de devoção da nossa família. Eu engravidei em setembro, que é no mês de Santa Terezinha. As meninas batizaram na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu alcancei algumas graças após fazer a novena de Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, assim, nós temos uma história com Santa Terezinha. Então, eu decidi, eu juntamente com o pai dela, colocar o nome de Teresa. Mas nesse sonho eu fiquei balançada, né? Porque foi só um sonho, a gente pensa, é só um sonho, né? Sonho a gente sonha mesmo. Mas depois eu fiquei mexida com aquele sonho, que teve mais coisas envolvidas, mas que realmente eu quero preservar por conta de opinião e, enfim, cada um com a sua crença e tá tudo bem. Mas foi um sonho que mexeu comigo, foi algo assim, interpessoal, né? Então essas coisas interpessoais, a gente tem essas experiências com Deus. E nós decidimos, assim, o que iremos fazer. Temos o livre arbítrio do que iremos fazer. Mas nesse sonho foi muito claro que era para ela se chamar Maria Tereza. E o sonho foi muito forte, eu já quero chorar só de lembrar. E então eu conversei com o pai dela e o Pedro falou assim, olha, o que você decidir, tá decidido. Eu gosto também de Tereza e de Maria Tereza. Eu vou chamar ela de TT, porque ela já tinha apelido. Então eu pensei assim, vamos ter uma confirmação quando ela nascer. E aí no dia 12, no dia das mães, no dia 12 de maio, eu falei assim, nossa, se ela nascesse no dia de Nossa Senhora de Fátima, eu colocaria o nome nela de Maria Tereza, porque nasceu no dia da Virgem Maria. E adivinhem que dia que ela nasceu? Ela nasceu dia 13 de maio de 2024, no dia de Nossa Senhora de Fátima. E então ela nasceu nesse dia, o que foi a confirmação para nós, que seu nome seria Maria Tereza mesmo. E então, no dia 12, no dia das mães, estávamos nós lá no rancho, curtindo, aproveitando com a família, o que foi muito gostoso, foi um dia prazeroso, um dia alegre, feliz,
com os familiares do Pedro e amigos, enfim. E então a minha sogra ainda comentou, nossa, a minha avó, ou bisavó, não sei, em uma festa assim, que ela tava de barrigão, quando todo mundo foi embora, o bebê nasceu. Eu falei assim, nossa, que incrível, né? Que legal. Podia ser assim também, com a TT. Enfim, e aí do dia 12 pro dia 13, era 10h30 da noite, eu tive uma dor de barriga mesmo, né? De fazer o número 2, muito forte. E então eu fui no banheiro, né, tal. Mas como eu já estava com uns probleminhas assim, eu já vinha sentindo aquela intolerância a glúten, a algumas coisas. Então assim, olha filha que você vira aqui. Eu então fui ao banheiro e beleza, era só uma cólica intestinal, tá tudo bem, né? Só que eu fui pra cama, deitei de novo, já eram umas 11 horas e as dores continuaram, né? Aquela dor intestinal e tal. E então eu comecei a observar a dor, contração aqui e ali, contrações eu já tinha mesmo várias. Então não foi um alerta pra mim. Só que aí quando deu 11h15, 11h10, as contrações começaram a vir ritmadas assim, de 10 em 10 minutos. Então veio umas 2. E aí eu pensei assim, nossa, 10 minutos certinho, entre uma e outra, vou observar, né? E aí então desceu pra 6 em 6 em 6. Aí eu pensei, nossa, se ficar mais meia hora assim, eu vou acordar o Pedro, vou acordar o pai dela e vou ir pro hospital. Passou 20 minutos, a dor aumentou muito mesmo. E as contrações desceram para 5 minutos. 5, 4, né? De 5 em 5, de 4 em 4. Então eu acordei ele. Nem deu para esperar os 30 minutos que eu queria. E falei assim, vamos pro hospital. Vamos porque tô com muita dor e acredito que vai nascer. Então vamos. Já estava tudo pronto, as malinhas prontas, a mala das meninas prontas, porque elas iriam para as madrinhas delas, né? E aí então nós começamos a arrumar as coisas e tudo. Eu já tinha tomado banho, o Pedro também, porque a gente tinha quase que acabado de deitar 1h30 atrás, né? 1 hora atrás. E então saímos. E nisso a dor foi aumentando. O que me deu a certeza de que ia nascer. Até que a gente foi sair, né, de carro, a dor aumentou muito. Eu pensei, meu Deus, não vai dar tempo de chegar no hospital. E as meninas, mamãe, você tá bem? E o Pedro, calma que vai dar certo e tal. Aí então, quando a gente saiu do rancho, que entramos na pista, eu falei assim, vou ligar pra sua mãe. Porque já estava combinado, né, das meninas ficarem lá e depois as madrinhas iriam lá buscar para passar ali uns 2, 3 dias com as madrinhas. Então fizemos isso, eu liguei para minha sogra e falei assim, Pedro, a gente vai para onde, né? Ele falou assim, a gente vai direto pro hospital. Por quê? Porque o Pedro, ele tinha a certeza, assim, de alguma forma, de que ela nasceria rápido. Porque o parto da minha segunda filha foi de 1 hora, foi muito rápido. Então ele pensou, vai nascer rápido também, e enfim. Falei assim, tá bom. Então fomos direto pro hospital. Chegando lá, ele ligou pra minha sogra foi lá buscar as crianças. Só que quando chegamos no hospital, a Antonieta, que é a minha segunda filha, hora que eu desci do carro já com muita dor, rainha, eu já não tava aguentando. Aí as contrações desceram ali de 2 em 2 minutos. Eu cheguei lá no hospital com as contrações já de 2 em 2. Que nós descemos, a Antonieta vomitou. Acho que nervosismo, emoção, né? Foi uma coisa assim muito incrível. Mas ela vomitou e não chorou, enfim. Ainda olhou pra mim e falou assim, mãe, tá tudo bem. Você tá sofrendo muito mais do que eu. Então tá tudo bem. Porque eu tento ensinar as minhas filhas, né, que todo o sofrimento que a gente tem não se compara com o sofrimento de Jesus. E aí ela falou isso e em seguida ela pegou e falou assim, e Jesus sofreu muito mais do que nós. E eu falei assim, filha, realmente, né? E com muita dor, aí o pai ajudou elas, o Pedro pegou as bolsas e fomos para a recepção. Chegou lá, eu completamente assim, consciente de tudo. Peguei o documento, entreguei para ela e falei, olha, eu já sou mãe, eu já tive outros partos normais e eu sei que a minha bebê já vai nascer logo logo. Tô com muita dor e tal. Falei assim, não, tá bom, você já vai subir, a gente já vai fazer os exames e tal. Eu falei assim, tá bom. Só que nisso eu não estava aguentando, rainha. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso subir, eu preciso ir pro lugar que a gente tem o neném, eu preciso. E ela, calma, que a enfermeira já vem te buscar.
Aí eu comecei a andar, levantei da cadeira assim, comecei a andar pra lá e pra cá e falei assim, me deixe pra lá, me fala onde que é que eu vou. E o Pedro, calma, Júlia, tem autocontrole. Eu falei assim, você não tá entendendo a dor que eu tô, você não tá entendendo a dor que eu tô. Eu comecei a ficar um pouco desesperada assim e querendo fazer força, assim, mas segurando a força, sabe? E então eu fui indo pro elevador e falei assim, eu vou subir. Aí então eu escutei uma enfermeira maravilhosa, abençoada. Ela pegou e cantou assim, eu já estou indo. Nunca mais eu vou esquecer isso. E aí, graças a Deus, ela apareceu na escada. Eu falei assim, vamos, por favor, vamos. E ela então abriu o elevador e subimos. Chegou lá, ela falou assim, como é que você tá? Eu falei, tô com muita dor. E ela pegou e falou assim, vai ali, coloca a camisola, que o doutor residente, eu acho que ela falou, já está vindo te examinar. Aí eu falei assim, tá bom. Coloquei a camisola e nisso a avó das meninas chegaram e o Pedro desceu lá para entregar as meninas. Aí eu falei tchau para elas, que Deus abençoe, proteja, enfim. Eu acho que eu dei um beijinho nelas, apesar que eu tava com muita dor já, porque eu já estava com as contrações de 2 em 2 e muita dor mesmo. Então o Pedro foi lá, nisso eu fiquei 10 minutos com esse doutor examinando, né? O doutor colocou aqueles aparelhos, né, na barriga assim, tal, pra ir examinando tudo e fez o toque. Eu já estava de 6, eu já cheguei lá com 6 dedos dilatados. E as contrações estavam de 1 em 1 minuto, então eu estava assim, a ponto de surtar de dor, muita dor. E eu fui oferecendo tudo a Jesus, fui oferecendo cada dor a Jesus, eu fui pro parto com propósito. Eu fiz frases assim, sabe? Frases com orações, frases com o nome dela, frases com pequenos trechos assim de Nossa Senhora que eu não consigo me recordar agora. Mas eu vou tentar encontrar essas frases e gravar e mostrar a vocês, para vocês terem ideias. Que eu ia assim, enquanto eu estava no processo, o Pedro ia lendo para mim, mas não deu tempo. Então, nesses 10 minutos que ele mais uma outra médica também, aliás, aluna, né, estudante, eu tive ela pelo SUS, então ambos eram estudantes. Os dois estavam ali fazendo, né, os exames que tinham que ser feitos, e contrações de 1 minuto, e eles contando tudo, e eu com muita dor. E o médico, muito paciente e respeitoso, ele falava assim, Júlia, você quer fazer força? E eu falava assim, eu quero. E ele, então faça, pode fazer. Mas assim, rainha, eu não queria fazer força numa maca, com papel ali, né? Que não era o quarto ainda de ter a neném, sabe? Eu queria fazer força no quarto de ter a neném, com o pai dela, enfim. Então eu não me sentia à vontade, segura de fazer força. Então eu segurei sim, né, um pouco assim. Aí então o Pedro chegou, nisso passou ali os 10 minutos certinho, acirrado, eles fizeram, né, todos os exames ali, exames, observação, enfim, eu não sei dar o nome exato, mas fizeram ali, né, o que tinham que fazer em 10 minutos. Então o Pedro chegou, nisso a enfermeira veio também e fomos para a sala de parto, né, pro quarto no caso. E aí a enfermeira me segurou assim, né, pela cintura assim, ó, nunca vou esquecer também, me apertou assim com a cintura dela, o que reduziu drasticamente a dor, foi maravilhoso ela ter feito isso. Chegando lá no quarto, eu já olhei tudo assim, o quarto, né, e eu não queria ter a Maria Tereza na cama de jeito nenhum, em posição, meu Deus, como chama essa posição? Em posição com as pernas abertas assim. Eu não queria, porque eu tive as outras assim, e eu vi, né, alguns estudos e vídeos que eu via antes dela nascer, que o nosso quadril ele se fecha, né, quando as pernas abrem. Então eu não queria dificultar nada, porque não, né, gente? Porque o máximo que a gente puder para reduzir a dor, a gente tenta fazer, não é mesmo? Então, eu sabia muito bem como eu queria ter ela. Eu queria ter ela no banquinho, na verdade. Ou de cócoras, ou de 4, ou em pé, enfim, menos na cama ou na maca. Então, eu pedi o banquinho e eles falaram assim, olha, se você for pro banquinho agora, que é aqueles banquinhos, né, que você senta para ter o bebê sentado. Para você estar sentada para o bebê nascer.
E eles pegaram e falaram assim, se eu sentasse no banquinho, ia amaciar o assoalho pélvico, que iria dificultar para ela nascer e iria demorar mais. Só que assim, rainha, na minha cabeça, eu tinha muito, assim, claro de que ela já estava para nascer, né? Mas eles falaram isso, eu também não quis, assim, questionar, sabe? Porque eu confiei neles, era uma equipe maravilhosa, eu já tinha percebido isso. Então eu decidi confiar. E aí me falaram assim, você quer ir pro banheiro? Eu falei, quero, né? Vamos lá pro banheiro, tomar uma água quente e tal. Fui. Cheguei lá, sentei numa cadeira branca de plástico, né? Essas cadeiras de bar, assim, sabe? E lá eu senti muita vontade de fazer força. E então eles ficavam entre indo e vindo. E o Pedro também, né? Porque foi tudo muito rápido. Tudo isso que eu estou contando foi coisa assim de 20 minutos, meia hora no máximo. E aí o Pedro indo e vindo, e os médicos também, a enfermeira também. E o pai faz ficha, o pai vem aqui, não sei o quê. Ficava alguns segundos sozinha naquela cadeira. E então eu olhei pro barrigão assim, né? E pensei assim, filha, agora sou eu e você. Vamos lá? E aí bateu um medo, rainha. Mas bateu um medo assim. Porque aí não tem pra onde correr. Você não tem pra onde correr. Você tem que parir. Mas naquela hora eu tinha a total certeza. Eu sou chorona, tá? Então, se você é chorona como eu, bora lá chorar comigo. Naquela hora eu tinha certeza que tudo ia dar certo, que Jesus estava comigo, que Nossa Senhora estava comigo. E então, eu olhando pra barriga assim, eu fiz a primeira força, muito confiante mesmo em Deus. E não aconteceu nada. Aí esperei a próxima contração vir, aquela vontade de fazer força vir. Aí eu fiz a segunda força. Nisso eu já fiquei em pé. No que eu fiquei em pé, eu fiz então a terceira força. No que eu fiz essa terceira força, eu já gritei, né? Aquele grito forte. Eu grito, viu? Papari. Minha filha, você não tá entendendo o que é meu grito, não. Meu grito, mas grito com força mesmo. Tenho muita garganta. Sim, me surpreende. E aí então eu dei o terceiro grito. Nisso o Pedro, né, depois me contou que ele estava indo pro elevador pra ir buscar alguma coisa lá embaixo, lá em cima, sei lá. E então ele voltou. Essa foi a terceira força. No que ele voltou, nessa terceira força, a hora que passou assim a contração, sei lá, a bolsa rompeu. No que a bolsa rompeu, todo mundo chegou. Provavelmente eu gritei muito alto, muito forte, né? Como eu disse, a garganta aqui é, potente. O médico veio, Dr. Guilherme, aquele anjo de pessoa que Deus preparou para estar de plantão no dia do meu parto. Gente, ele veio assim, foi que nem cena de filme. Ele escorregou de joelho, assim, sabe? E aquele banheiro molhado, né? O chuveiro estava ligado e tal. Ele veio assim para olhar embaixo de mim, porque eu estava em pé, já com as pernas possivelmente abertas, né? Sei lá, eu senti vontade, mas enfim, eu não consigo detalhar exatamente os momentos de cada coisa, né? E aí ele, né, se escorregou assim de joelho e olhou embaixo assim e falou: mãezinha, tá nascendo, faz força, você consegue e tal. Nisso eu fiz a quarta força, segurando na barra do meu lado esquerdo, assim, aquelas barras de força, né, de ferro. Segurei, olhei pra parede, assim, branca, né, aquela parede de banheiro branca. E falei assim, agora vai. Fiz a força, rainha. Fiz toda a força do mundo que você pode imaginar, que talvez você já tenha feito. E ali eu senti exatamente a cabeça dela saindo. Só que eu meio que dei uma sossegada, tranquilizada, porque as outras saiu a cabeça e já saiu o corpo. A Maria Tereza não. A Maria Tereza saiu a cabeça e então ele falou assim, faz força para sair o corpo. Eu falei, caraca, o corpo não saiu. Eu falei, caraca, não saiu o corpinho desse neném. E então eu senti, rainha, perfeitamente. Saiu a cabeça, né, assim, e girou para sair o corpo. Eu senti perfeitamente. E então saiu. Nisso eu sentei na cadeira, sei lá, alguém fechou o chuveiro que eu nem vi. O Pedro estava lá. Aí o Pedro chegou nessa hora que ela saiu e que eu tava sentando na cadeira. Aí ela saiu assim, aí eles me deram assim no meu colo, assim. Aí eu comecei a chorar, aí o Pedro veio.
Aí perguntaram a ele se ele queria cortar o cordão umbilical, né? Então ele cortou o cordão. Foi maravilhoso esse momento, eu comecei a chorar. E tiraram foto, né? Perguntaram para ele se queria tirar foto dele cortando o cordão. Ele disse que sim, então ele pegou o celular dele e deu para alguma enfermeira tirar a foto, enfim. Foi bem legal, foi bem assim, marcante. Não deixaram eu dar mamar, porque foi muito rápido, né? Então, esse processo de eu sentir dor lá no rancho que a gente morava, ir pro carro, pegar a pista, minha sogra ir lá, chegar, fazer exame, tudo, foi um processo de 2 horas no total. Então, as dores intensas que eu falei, que começou lá no rancho, foram 11h33, que aí começou de 5 em 5 minutos, e já com muita dor. E ela nasceu exatamente 1h33 da manhã. Então, assim, deu 2 horas certinho, né? Aí, quando ela nasceu, né? Aí tivemos esse momento de foto, cortar o cordão, tudo. Aí os médicos me levaram pra sala, ali pra cama, pra poder tirar a placenta, né? Tirar não, esperar a placenta sair. Foi tudo assim, muito respeitoso, com muito amor. Nossa, a equipe foi maravilhosa. Foi aqui no Hospital UNAERP de Ribeirão Preto. Foi muito bom mesmo. E aí, então, a placenta saiu minutos depois. E quando eu olhei para Maria Tereza, assim, que até então era Tereza, naquele bercinho ali, né, que eles limpam o bebê e põem roupa, enfim. Eu olhei pro Pedro e falei assim, Pedro, é Maria mesmo. É Maria. Porque eu lembrei que era dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, e foi exatamente nesse dia que ela nasceu. Então ali ela se chamou literalmente mesmo Maria Tereza. E Santa Terezinha também se chama Maria Tereza. Mas até então eu ia colocar só Tereza mesmo. Mas ela é uma escolhida, né? Uma escolhida e muito amada por Maria. E era para ser Maria Tereza mesmo. E então peguei e fiquei olhando tudo, e aí me deram ela, e foi maravilhoso. E passou uns minutos, assim, meia hora, né, que eles fizeram aquele teste rápido. Aí eu pude colocá-la no seio, assim, pra mamar. E aí, então, a placenta saiu tranquilamente, eu não tive pique, não tive anestesia, não tive nenhuma intervenção, nada. Foi literalmente normal mesmo, foi muito humano, foi respeitoso, foi maravilhoso. Doeu, mas não morri, né? E foi muito rápido, graças a Deus. E aí depois eu senti aquele vazio que a gente sente na barriga, não é? Parece que é um vácuo, assim, muito grande, né? E aí eu fui pro quarto, depois pro quarto pós-parto, fui andando, né, assim, devagarzinho, é claro. Ela foi no colo do Pedro ou da enfermeira, não me lembro agora. Só sei que o quarto era muito perto, né, aqui era o pré-parto, era o pós-parto. E aí chegando lá eu comecei a curtir a neném, tiramos foto. A primeira foto que tiramos foi essa aqui, que eu vou colocar aqui agora na tela. Chegando no quarto, tiramos essa daqui, que eu estava super plena, super tranquila, muito bem. E então o Pedro ficou lá comigo até amanhecer. E então o Pedro foi embora, a minha mãe foi lá ficar comigo. Foi bem cansativo, né, o pós ali, porque a gente não dorme, né, a Maria Tereza, ela não dormiu muito bem lá, sabe, enquanto a gente ficou lá. E então eu passei o dia todo lá, dormi, né? Então teve a madrugada que ela nasceu, passei o dia todo, dormi novamente e na terça-feira, 3 horas da tarde, a gente veio embora. E eu estava completamente bem, assim, muito fraca, com muita sede, muita fome toda hora. Ainda eu sentia muita cólica para dar mamar, né? Porque é aquela coisa, né? Que o útero, os órgãos vão voltando ao lugar, então eu sentia muita cólica nisso. Mas não tive nenhuma intercorrência no mamar. Ela ganhou peso enquanto estava lá. Então, assim, deu tudo certo, né? Tudo certo mesmo. E foi maravilhoso, né? Foi uma experiência fantástica. A minha sogra foi comigo lá pro rancho. Sogra, te amo muito. Obrigada por tudo. Então, nós ficamos lá, acho que a minha sogra ficou 12 dias comigo lá, o que me ajudou muito, muito mesmo. As meninas, né, foram lá conhecer a Maria Tereza lá no hospital com as madrinhas dela, o que foi muito bom. Eu tava muito ansiosa, eu tava com muita saudade delas, mas curtindo também, né, todo esse momento com a Maria Tereza. A segunda noite eu fiquei sozinha, só eu e ela, sem o pai.
E aí o casal que estava do lado também saíram, então eu fiquei sozinha lá, o que foi muito bom, que foi uma experiência maravilhosa, porque eu lembro, assim, que eu me conectei muito com Jesus, eu fiz muitas orações, fiz vários Ave Marias, porque eu tava com muito sono. A Maria Teresa só queria mamar o tempo todo, e eu não conseguia nem ir no banheiro. Assim, foi um pouco estressante, cansativo, mas eu ofereci tudo a Jesus, sabe, rainha? Toda dor, todo sofrimento. E eu lembro que eu me conectei muito com Deus nesse pós-parto da Maria Teresa. Então, assim, o que eu aprendi nesse parto, que Jesus literalmente cuida de tudo, apesar do medo que talvez você esteja, talvez você é mamãe de primeira viagem. Se for, me conte aqui como que você está, se você está com medo ou não. Se você já tem vários filhos, se você é aberta à vida, já teve outros partos, me conta aqui embaixo nos comentários como que foi os seus partos. Eu quero muito ler também. Eu aprendi que a gente precisa confiar, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias, da situação. Eu tava com medo, eu tava com receio, eu sou muito assim, tolerante à dor, né? Apesar que o que eu disse que eu não queria tomar anestesia, mas ninguém gosta de dor, né? Então, assim, eu tenho um problema bem grande mesmo com dor, com parto. Mas eu decidi confiar, decidi entregar a Deus, assim, o que eu pudesse fazer para não intervir no parto dela de maneira não natural, eu estava disposta a fazer. Então, assim eu fiz. Então, foi muito bom. Jesus nos deu ela, Nossa Senhora ama muito a Maria Teresa, Santa Teresinha também cuida dela de lá do céu, Santa Teresinha com certeza intercede por nós e preparou, né, de alguma forma para ela vir, para ela ser concebida em setembro, no mês dela, e nascer no mês de Nossa Senhora, no mês mariano. Isso é muito especial para mim, especial para nós. E Maria Teresa muito tranquila, muito sossegada desde o início, muito quietinha, muito boazinha, né? Pegou o mamar tranquilamente. Eu tive ponjadura 3 dias depois, aliás, aponjadura. Enfim, aquilo lá que não empedra os seios, mas enche de leite e fica assim, meio duro, né? Mas não chegou a empedrar, infeccionar, nada disso, graças a Deus. Então, esse é o meu relato de parto. Eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, mas eu fui fazendo assim de maneira muito espontânea, tentando seguir a ordem das coisas ali. Só ressaltando que 2 semanas antes, 1 semana antes dela nascer, eu já havia sentido algumas dores, mas nada muito ritmado, né? E, então, quando foi ritmado, eu corri para o hospital e, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tive um alarme falso 15 dias antes, ela estava então de 36 semanas, ainda bem que foi um alarme falso. Então ela não nasceu, foi correria, mas enfim. E então ela nasceu no tempo certo e graças a Deus deu tudo certo, Deus cuidou de tudo até aqui. Bom, então esse foi o relato de parto de Nossa Maria Teresa. Me conte aqui embaixo o que você achou. Até o próximo vídeo, rainha. E eu te convido agora para assistir algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Always the one to find myself lost in all conversations, oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting, but then you came